Soberano Deus e eterno Pai, recebe, meu Deus, a adoração da tua santa igreja nessa noite. Pois eu quero te agradecer em nome do teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Irmãos, mais uma vez, sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Amém? Tema da palavra de hoje: não aceite a afronta do inimigo. Não aceite a afronta do inimigo. Abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 15, versículo de número 9. Capítulo 15, versículo de número 9 do livro de Juízes. Glória ao Senhor Jesus. Diz assim: então os filisteus subiram e acamparam-se contra Judá e estenderam-se por Leí. Perguntaram-lhe os homens de Judá: por que subistes contra nós? Responderam: subimos para amarrar Sansão, para lhe fazer a ele como ele nos fez a nós, graças a Deus. Soberano Deus e eterno Pai, que tu possa, meu Deus, me guiar nessa noite, através do Espírito Santo, para que eu possa, meu Deus, ministrar o coração de cada pessoa que se encontra aqui, meu Deus. E que essa palavra possa, meu Deus, ser cheia de poder, para restabelecer, para transformar e para dar vitória àquele que crê. Pois aqui, ora, eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Você que crê, dê um glória a Deus aí para o Senhor. Amém. Sente aí, por favor. Glória a Deus. Irmãos, nós sabemos que nos versículos anteriores, Sansão teve um problema com o seu sogro. E Sansão foi humilhado, porque o sogro deu a esposa dele para outro. Foi humilhado. E Sansão ali, no momento, no momento de ira, pelaquela humilhação, ele tocou fogo, incendiou toda a seara dos filisteus. Amém? Então olha só. E os filisteus foram e deram contra a casa do sogro dele, da esposa dele, e mataram. E foram atrás dele. E aqui diz que quando esses homens chegaram, os filisteus cercaram Judá. E o povo perguntou o que é que eles queriam, por que eles tinham subido, o povo de Judá. E eles disseram que foram lá para prender Sansão, para fazer com ele o que ele fez com nós. Amém? Ou seja, Sansão nos humilhou, nos afrontou. E agora a gente veio aqui para fazer com ele o que ele fez com nós. Amém? Nós sabemos, irmãos, que toda ação tem uma reação. Toda ação tem uma reação. E aqui Sansão resolveu ir para o confronto com o inimigo, porque Sansão era de Judá e a esposa dele não era. E eles subiram para prender Sansão. Aí olha só, no versículo de número 11, diz assim: então 3.000 homens de Judá desceram até a fenda da rocha de Etã e disseram a Sansão: não sabias tu que os filisteus dominam sobre nós? Por que, pois, nos fizestes
isto? E ele respondeu: assim como me fizeram a mim, eu lhe fiz a eles, graças a Deus. Amém? Ou seja, o povo de Judá aqui reconhecia que os filisteus dominavam sobre eles. O povo de Deus, o povo do Deus Altíssimo, estava agora subjugado, aceitando a afronta e subjugado ao inimigo. O inimigo, porque olha, deixa eu falar uma coisa, irmãos, esse povo aqui, isso aqui era uma praga. Esses filisteus aqui, isso aqui era uma lepra na vida do povo de Deus. Esse povo aqui. E aqui o povo reconhecia, e foram ali falar com Sansão. Na realidade eles foram lá para entregar Sansão aos filisteus. E eles disseram claramente: tu não sabia que os filisteus dominam sobre nós? Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você não precisa responder para mim. Você responde para você. Quem tem dominado sobre você? Quem tem dominado a sua vida? Quem tem estado? Qual é o poder que tem estado sobre a sua vida, sobre a sua família? Sobre o seu trabalho? Sobre os seus bens? Sobre o seu corpo físico, emocional? Quem tem dominado sobre você? Como é que eu sei, pastor, quem tem dominado sobre mim? É só você ver o tipo de vida que você tem levado. Se você tem levado uma vida vitoriosa, então Deus tem dominado sobre você, amém? Se você tem levado uma vida de derrotas e de problemas, os filisteus do mundo espiritual, representando hoje os demônios, têm dominado sobre você e sobre a sua casa. E aqui os filisteus dominavam sobre a casa de Judá. Dominavam. Dominação. Controle absoluto. O inimigo dominava. O inimigo dominava sobre o povo de Deus. Dominação significa dizer controle absoluto. E muitas vezes nós não nos deixamos dominar por Deus, mas nos deixamos dominar pelo inimigo. É assim ou não é? Você vê que a pessoa, quando ela está no erro, ela se entrega de corpo, alma e espírito no erro, se deixa dominar totalmente pelo inimigo. Mas quando é relacionado a ela se deixar dominar por Deus, ela não se deixa, ela fica meio cá e meio lá. Nem é barro, uma hora é barro, outra hora é tijolo. É assim ou não é, irmãos? Uma hora quer servir, outra hora não quer. Uma hora está dentro, outra hora está fora. Mas aqui diz: você não sabia que eles dominam sobre nós? Os filisteus, Sansão, dominam sobre nós. Irmãos, você não pode permitir que o inimigo domine sobre você. Você não pode permitir que o inimigo domine a sua casa, domine os seus caminhos, domine a sua vida, domine a sua mente. O que é um espírito maligno chamado síndrome do pânico? O que é a síndrome do pânico? A pessoa chega ao ponto de nem conseguir sair de casa. A depressão, que a pessoa perde a vontade de viver. Não quer mais comer, não quer mais trabalhar, não quer mais se cuidar, não se levanta mais, não quer conversar com ninguém, vai se isolando, fica no quarto, todo o tempo deitado, chorando. Ela está sob dominação de quem? Do inimigo, amém? A depressão é uma manifestação do próprio diabo através do espírito da morte. Fuja dela, irmão. Fuja da depressão. Porque se você deixar, ela vai te apanhar e ela vai te matar.
acaba você. Ela é sorrateira, você não vem nem percebendo. E ainda vão dizer para você que isso é normal, que hoje todo mundo é depressivo. Está repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo. Está repreendido. Aí o que vão fazer com você? Vão levar você num consultório médico. O médico vai empurrar remédio na sua boca para tentar controlar aquele demônio. Ele não vai conseguir controlar o demônio, ele vai conseguir paralisar a tua mente. Ele vai conseguir paralisar a tua mente. Depressão é uma doença espiritual. Amém? Espiritual. E se você se deixar dominar pela depressão, você está acabado, irmão. Você está acabado. Porque a depressão, segundo a Organização Mundial da Saúde, a depressão diz que o indivíduo perde a vontade de viver. E quem é que perde a vontade de viver? Quem está sob o domínio do espírito, o quê? Da morte. Se eu não quero vida, eu quero o quê? Morte. Quem está entendendo, faça assim. Amém. Olha só. Sansão disse: eles fizeram comigo, fiz com eles. Olho por olho, dente por dente. Aqui a lei que Sansão estava usando. Olho por olho, dente por dente. Ou seja, Sansão não era dominado pelos filisteus. Sansão não se deixava dominar pelos filisteus. Amém, irmãos? E aqui se levanta 3.000 homens de Judá para pegar Sansão e entregar na mão do inimigo. Muitas vezes, quando você não aceita a afronta do inimigo, muitas vezes, quando você olha para os lados, você está sozinho. Só quem está com você é Deus. Amém? Às vezes uma casa inteira aceita a dominação do inimigo e um só não aceita. E geralmente ele fica só. Só que eu digo não no sentido de Deus não estar com ele. As pessoas não ficam com ele, bem pelo contrário, ficam contra ele. Que é quando você vive uma situação que todo mundo quer que você aceite que o mal domine. Que você aceite circunstâncias que não é para você aceitar na sua vida. E alguém vai dizer para você: é assim mesmo, deixa isso para lá, faz parte, se conforme. Se conforme. Deus não trabalha com conformado, Deus só trabalha com revoltado. Amém, meu filho? Se você é um conformado, Deus não vai trabalhar com você. Se conformar com o domínio do mal, confusão na casa, conflito, vício, traição, agressão, falta de respeito, você vai se conformar com isso? Isso não existe, irmão. Isso não existe. Deus nos chama o quê? A paz. Amém? Deus nos chama a paz. E às vezes a pessoa aceita aquilo. E às vezes até de uma forma pela fé. Como? Por exemplo, um relacionamento. Às vezes a mulher é casada com um homem problemático. E ela pela fé, que a Bíblia diz que não pode se separar e tal, ela aguenta. Mas a Bíblia também diz lá no livro de Coríntios que Deus nos chamou a paz. Amém? A paz. E não para viver em guerra. E vice-versa. Sabe o que eu entendo, irmão? Que Deus fala com aquilo ali. Que mesmo no relacionamento você não é obrigado a viver debaixo de jugo. Amém? Pode ler a Bíblia. Aí a irmã, o marido bate nela, faz tudo que não presta com ela. Diz, não, irmã, fica com ele. Eu? É ruim de dizer um negócio desse. Isso é o próprio diabo, rapaz, na vida do homem. Eu vou dizer para a irmã aguentar todo tipo de coisa. Negativo. A Bíblia não fala disso.
Amém, irmãos? A Bíblia não fala disso. Se Deus algum dia quiser converter esse demônio, ou essa demônio, essa mulher demônio, porque tem uma mulher demônio também, não tem? Tem ou não tem? Tem. Está cheio de mulher demônio. Não é só homem não. Está cheio de mulher endemoniada dentro dos lares. Então você vai aceitar o diabo fazer ciranda na sua casa, dominar o seu lar, dominar o seu relacionamento? Você vai aceitar isso? Não. Irmão, um homem que é de Deus, ou uma mulher que é de Deus, ela só se deixa dominar por Deus. Não se deixa dominar por nada, nem é vencida por nada. Por nada. Essa é a fé que a igreja deveria ter. Um espírito de revolta, não contra Deus, mas contra tudo aquilo que vem do inimigo. Tudo aquilo que vem do inimigo. É assim que nós deveríamos pensar e viver. É assim. E Sansão pensava assim. Por isso que ele foi lá e tocou fogo na seara dos filisteus. Aí olha só, diz aqui, versículo 12: descemos-nos, replicaram eles, para te amarrar, para te entregar nas mãos dos filisteus. Sansão lhes disse: jurai-me que vós mesmos não me acometereis. Eles disseram: não, mas somente te amarraremos e te entregaremos nas suas mãos. Porém de maneira nenhuma te mataremos. E amarraram-no com 2 cordas novas e fizeram-no subir da rocha. Amém? Ou seja, olha que é um povo covarde. Sansão tocou fogo, foi? Então nós estamos contigo. Nós vamos aproveitar esse momento agora e vamos nos livrar do domínio dos inimigos. Amém? Vamos lá, Sansão, nós estamos não. Em vez de se juntar com Sansão para lutar contra os inimigos, não, foram prender Sansão. Lembra da história de Davi? Só Davi. Um exército inteiro calado diante da afronta de um único homem. E Eliabe, irmão de Davi, quando soube que Davi estava lá, disse assim: tu veio para cá para nos envergonhar? Saul virou para Davi e disse: meu filho, tu não passa de um garoto. Não dá para ti esse negócio aí não. Davi disse assim: é porque tu não me conhece. Está vendo essas mãozinhas aqui, rei? Já estrangulei um urso e um leão. Porque Davi foi subestimado, tanto pelo rei, tanto por aquele exército, como por Golias. E é bom que o inimigo subestime você, porque você mata ele mais rápido. Amém, irmãos? Você vence ele mais rápido. É bom. É bom que as pessoas subjugam você. Não que você vai matar ninguém. Preste atenção no que eu estou te falando. Porque tem pessoas que a gente tem que explicar, né? Porque tem um pessoal meio sem noção, né? Mas é bom às vezes que a pessoa subjugue você, menospreze, deixe, não fale nada. Quando menos ela esperar, você já está cantando o hino da vitória. Amém, meu irmão? Fique tranquilo, bem forte para o Senhor. Glória a Deus. Irmãos, e aqui eles subiram para prender Sansão. Diz aqui no versículo 14: chegando ele à lei, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando. Jubilando significa dizer, os filisteus estavam alegres, porque Sansão estava o quê? Preso. Porém, o Espírito do Senhor de tal maneira se apoderou dele, que as cordas que tinha nos braços
se tornaram como fios de linho queimados, e as suas amarraduras se desfizeram nas suas mãos. Diga graças a Deus. O inimigo tentou amarrar ele, subjugar ele, mas o Espírito do Senhor se apoderou dele. Meu filho, bota uma coisa no teu coração: que aqueles que estão em Cristo, o maligno não toca. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Então o diabo não pode te lançar amarras, o diabo não pode te aprisionar, não pode. Toda vida que ele tentar te aprisionar, vai vir sobre você o poder do Espírito de Deus, de tal maneira que você vai quebrar as amarras em nome do Senhor Jesus. Amém? E você que está aqui nessa noite, se você estiver sobre essas amarras, se você estiver sendo vítima de alguma amarração do diabo, e você clamar pelo poder de Deus, ele vai vir sobre a sua vida, e você vai quebrar as amarras em nome do Senhor. Amém? Você vê que aqui foi Sansão, o poder de Deus veio sobre Sansão, e Sansão quebrou. O Espírito de Deus se apoderou de Sansão, mas quem quebrou as cordas foi Sansão. Sabe quem é que vai quebrar as cadeias que estão sobre a sua vida? É você, através do poder de Deus. Ele te dá o poder e você usa o poder. Ele te dá autoridade e você usa a autoridade. Ele te dá a fé e você usa a fé. Mas você não pode admitir você ser amarrado. E o intuito do inimigo é nos amarrar, nos aprisionar, nos fazer parar, nos enlaçar. E uma das coisas que enlaçam o cristão é o pecado. Esse laço, não adianta você clamar que ele não vai cair. Ele só cai se você primeiro abandonar o pecado. E quando você abandona o pecado, o laço do diabo cai. Porque você dá autoridade para ele poder te aprisionar. Porque o pecado ele aprisiona, ele escraviza. O homem que é livre, a mulher que é livre, livre do pecado, livre da opressão, livre do mal. E nós não podemos deixar que o inimigo venha nos aprisionar, amarrar. O intuito dele é amarrar a nossa vida. Você vê que tem pessoas que têm a vida amarrada, irmão. Financeiramente falando, vamos fazer aqui um comparativo. Tem pessoas que têm a vida amarrada. A pessoa não consegue prosperar. A pessoa até trabalha. A pessoa até tem talento. Ela tem inteligência, mas ela não prospera porque a vida é o quê? É amarrada. É ou não é, irmãos? A vida amarrada. Você não progride. E você se pergunta, mas como é que pode? Sou uma pessoa inteligente, sou trabalhador, e tudo que eu faço não dá certo, minha vida é amarrada. Exatamente. E aí onde você tem que receber o Espírito de Deus sobre a sua vida, para você quebrar essas amarras. Amém? Você tem que ter esse pensamento, irmão. Você tem que ter esse entendimento. E na hora que o inimigo vem lançar essas amarras sobre a sua vida, você tem que entender que existe uma guerra decretada. E você não tem como fugir do campo de batalha. Amém? Você não tem como fugir do campo de batalha. Quando chega na hora do confronto, você tem que resistir ao inimigo. Amém? Você tem que resistir e vencer o inimigo em nome do Senhor Jesus. Ele diz que nós somos mais do que vencedor por meio dele. Amém? Você não pode deixar a sua vida ser amarrada, a sua casa, a sua família, os seus bens, o seu casamento. Nada você pode deixar o diabo jogar laço. Amém? Você não pode.
Você não pode. Irmãos, eu vou te falar uma coisa. É muita batalha, é ou não é? É muita batalha, meu filho. Olha, eu vou lhe falar uma coisa. É muita batalha. É muita batalha. Se você não for realmente uma pessoa disposta a ser livre, você vai ser escravizado. Porque a liberdade é um estado de espírito. Amém? A liberdade, ela nasce dentro da gente. A vontade de ser livre, a vontade de ser feliz, a vontade de ser vitorioso, nasce dentro de nós. Ele diz: Pedro, dar-te-ei a chave do céu. O que tu ligares aqui será ligado lá. O que tu desligar aqui será desligado lá. Amém? Ele diz: hoje eu vos proponho a vida e a morte, a bênção e a maldição. Opta, pois, pela bênção, para que viva bem tu e a tua descendência. Amém? Então a felicidade, a vitória, a força nasce dentro de nós. Dentro de nós. Assim como o escravo também está dentro de nós. Veja a passagem do povo quando saiu do Egito. Quando aquele povo se deparou com os problemas e com as dificuldades, aquele povo virava para Moisés e dizia que preferia voltar para o Egito, porque não tinha nascido dentro daquele povo ainda a liberdade. Aquele povo não era livre ainda. Aquele povo era liberto do corpo, mas era cativo na alma. Eles pensavam e agiam como escravos. Por que que Deus pegou Moisés, ainda criança, e fez com que Moisés fosse criado na casa de Faraó? Porque Deus queria que Moisés, ele queria levantar um homem que fosse criado com espírito livre, um homem que conhecesse o que é a liberdade. Amém, irmãos? Então Moisés foi criado como livre, não como escravo. E quem foi que veio libertar o povo? Moisés. Não pense como um escravo, não haja como um escravo, não haja como um miserável, não haja como um derrotado, como um fracassado, como um recalcado. Repreenda todo espírito de recalque da sua vida em nome do Senhor Jesus. Repreenda, irmão. Repreenda. Olhou no espelho, não está gostando muito da sua cara? Faça uma oração e vá no cabeleireiro, que melhora. É ou não é? É. Tem pessoas que não têm essa sabedoria, meu filho. Vá se cuidar. Se você não está gostando do que você está vendo, então faça uma maquiagem, vá em qualquer canto aí, pronto, resolva aí tua vida. Mas seja feliz. Seja feliz. Deus nos chamou para ser felizes e não infeliz. E não infeliz, irmão. Você não pode se deixar dominar pelo recalque. Tem pessoas que são recalcadas, porque elas são oprimidas, porque elas são escravizadas, porque existe amarra no mundo espiritual sobre a vida delas. E você não pode deixar se levar por esse tipo de circunstância, você não pode aceitar isso. Deus nos fez a imagem e sua semelhança. Amém? Você tem que crer nisso. Você que veio aqui nessa noite, que o inimigo estava querendo lhe amarrar, lhe escravizar, você veio aqui para ouvir essa palavra e ser livre de toda amarra. Você vai quebrar ela como se fosse uns fiapos queimados. Ou seja, quando o poder de Deus, quando o Espírito de Deus repousa sobre nós, então as correntes viram fiapo de linha queimado. Fácil você se liberta. Tem pessoas que tentam se libertar de vício, de bebida, de droga, não sei mais das quantas. Então muitas vezes, em vez dos pastores hoje estar ministrando esse tipo de palavra na vida das pessoas, não leva para uma clínica de recuperação.
leva para uma clínica de recuperação. Como assim? E cadê o poder de Deus? Aí às vezes a pessoa fica lá 6 meses, no dia que bota o pé aqui fora, se droga, tem que voltar de novo, porque as amarras não foram quebradas. Mas pega um homem viciado e manda ele buscar, porque ele tem que querer. O problema é que a maioria não quer. Aí como não quer, vai acabar indo para a clínica de recuperação, porque a palavra de Deus é clara: tudo é possível aquele que crê. Tudo é possível aquele que crê. Ninguém vai me falar de vício não, porque eu já fui do mundo, viu meu filho? Eu sei como é que se liberta dele, recebendo o Espírito do poder de Deus. Amém? Bem forte para o Senhor. É assim. E uma vez as amarras quebradas, nunca mais elas voltam. Se você se mantiver livre, se você se mantiver como um homem livre, seja livre, irmão. Você quer ver uma coisa que eu me indigno? Com pastores que são verdadeiros opressores, que oprimem a igreja, que tratam a igreja com um cajado, com um pulso de ferro. Isso é de Deus? Isso não é de Deus, irmão. Isso não é de Deus. Nós somos um ministrador de liberdade, não de escravidão, nem de cadeias. A palavra que nós ministramos é para quebrar as cadeias e não colocar cadeia. Aí diz aqui, no versículo de número 15: achou uma queixada de jumento, ainda fresca, à mão, tomou-a e feriu com ela 1000 homens, e disse: com uma queixada de jumento, um montão, outro montão, com uma queixada de jumento, feri 1000 homens. Tendo ele acabado de falar, lançou da sua mão a queixada. Chamou-se aquele lugar Ramate-Lei. Sentindo grande sede, clamou ao Senhor e disse: por intermédio do teu servo, deste esta grande salvação. Morrerei eu agora de sede e cairei nas mãos destes incircuncisos? Amém? Pegou o quê? Uma queixada de jumento. 1000 homens. Meu filho, use o que você tem. Use o que você tem. Para os seus olhos pode parecer pouco o que você tem, mas se esse pouco que você tiver vier revestido do Espírito de Deus, é uma arma poderosa. Como é que um homem com uma queixada de jumento vai vencer 1000 homens armados de espada e de escudo? E às vezes a gente fica arrumando desculpa. Arrumando desculpa. Não, mas eu não tenho condição. Eu não tenho como fazer. Eu sou o patinho feio da igreja. Eu não estudei. Eu sou muito novo. Eu sou muito velho. Sempre procurando uma desculpa. Sabe o que é que está à tua mão? O poder de Deus. O poder de Deus. Então você tem que lançar a mão àquilo que está disponível para você. Davi tinha o quê? Davi falou a mesma coisa. Eu não permitirei que esse incircunciso, que era no caso Golias, afronte o exército do Deus vivo. Então Davi tinha o quê? Tinha espada, tinha escudo, tinha lança, tinha o quê? Uma funda, uma pedra, meu irmão, um instrumento de couro, com 2 cordões que rodava e lançava. Era o que Davi tinha, era aquilo que ele tinha.
e ele usar aquilo que ele tinha. E sabe o que é que representava aquela funda? O que Davi tinha mais de precioso, o que um crente tem que ter de mais de precioso, a fé. Tu vem contra mim com espada, com lance e com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E botou aquele gigante por terra, meu filho. E Sansão, com uma queixada de jumento, matou 1000 homens. Era o que ele tinha. Era vencer ou ser vencido. E ele venceu. Ele não foi vencido. Era se livrar da dominação ou ser dominado. E ele não foi dominado. Diz que o que se apoderou dele foi o Espírito de Deus. E se o Espírito de Deus se apoderar de você, todas as cadeias cairão por terra, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Dê uma salva de palmas para o Senhor. E ele disse: Senhor, eu estou morrendo de sede. Vou morrer de sede. Porque ele deve ter se cansado muito, né? Ele lutou com 1000 homens. Muita sede. Aí olha só que Deus respondeu para ele no versículo 19. Então o Senhor fendeu a cavidade que estava em Leí, e dela saiu água. Tendo Sansão bebido, recobrou alento e reviveu. Daí chamou-se aquele lugar em Racoré, até ao dia de hoje. Sansão julgou Israel nos dias dos filisteus 20 anos. Amém? Porque Sansão era juiz em Israel. Recobrou o quê? Reviveu. Recobrou as suas forças. Irmão, Deus não vai fazer você se livrar da luta com o inimigo e deixar você morrer de sede. Senhor, tu vai me deixar morrer de sede? Mas ele clamou a Deus. Ele falou: Senhor, eu estou com sede. E você tem que aprender, irmão, a clamar a Deus. Você tem que apresentar diante de Deus a tua dor. Você tem que apresentar diante de Deus a tua dor. Vamos já começar a campanha que todo ano a gente faz. Depositar diante de Deus no óleo o que é que a gente quer que Deus faça pela nossa vida. E ele reviveu, e ele venceu, e ele subjugou, não foi subjugado, ficou por cima e não por baixo, foi cabeça e não cauda, venceu, não foi vencido. Essa é a fé que o Senhor deixa para a sua igreja. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Você ouviu o que a palavra falou hoje? Amarras, o inimigo tentando me amarrar. Então você vai pedir a Deus, você vai invocar o poder de Deus, para que através do poder de Deus você possa romper toda amarra que porventura esteja sobre a sua vida. É luta, é batalha. Amém. Vai depender de você. Vai depender única e exclusivamente. O pastor vai orar, vai. Você também tem que fazer a sua parte. Amém. Amém, irmãos? Feche teus olhos. Santo Deus e eterno Pai, ouvimos a palavra, meu Pai, nessa noite. E sei, meu Deus, que nós não devemos aceitar a afronta do inimigo. Tenta nos aprisionar, tenta nos envergonhar. Porque o que eles vieram fazer aqui com Sansão foi envergonhar Sansão, envergonhar o teu servo. E muitas vezes, meu Pai, alguns de nós nos conformamos com a vergonha, com a humilhação e com a derrota. Diz a palavra, Senhor, que o Espírito, o teu Espírito, se apoderou de Sansão de tal maneira que
que aquelas cordas novas se transformaram em linhas queimadas. E é isso que eu peço, que o teu Espírito possa repousar sobre a igreja, que tu possa descer sobre a tua santa igreja, que tu possa vir sobre nós em espírito, em verdade, te adoramos, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, a te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Sim, meu Senhor, que tu possa, meu Pai, visitar a tua igreja nessa noite, e que a tua igreja nessa noite possa clamar pelo teu Espírito, que tu venha se apoderar, meu Deus, desta pessoa, que ela venha receber o teu Santo Espírito, o Espírito, meu Pai, que dá vida, o mesmo Espírito Santo que ressuscitou o Senhor Jesus dos mortos, com poder e glória. Você vai clamar agora, para que o Espírito Santo, para que o Espírito de Deus venha sobre você. Clame, igreja. Abra sua boca e clame. Eu sei que estás aqui, bem perto, bem juntinho de mim, ó meu Senhor Jesus, meu primeiro amor, ah, meu Deus, quero mais de ti, teu amor quero sempre possuir, pois tu és o meu Jesus, meu primeiro amor. Ah, vou sempre te amar, quero sim renovar o teu Espírito sobre mim, quero te abraçar e dizer o quanto me ama.
mas principalmente doença da alma. O diabo amarrou ela. Ela não tem vontade própria. Ela confessa que não tem vontade própria. Ela diz: a minha doença, a minha depressão, eu repreendo em nome do Senhor Jesus Cristo toda palavra maldita. Essa doença não é tua, essa depressão não é tua, essa opressão não é tua. O povo de Judá aqui falava abertamente: os filisteus dominam sobre nós. Mas Sansão disse: sobre nós não, sobre você, sobre mim não. E Sansão, mesmo depois de libertar o povo da opressão, num dia só, ele destruiu os filisteus. Mesmo à beira da sua morte, ele pediu: Senhor, eu te peço só mais uma vez que tu me deu o teu poder. Eu quero só mais uma vez. Eu vou morrer, mas eu vou morrer livre dos inimigos. E assim fez Sansão. E assim é você. Porque se for uma viver escravizado, é melhor morrer. Deus nos chamou para a liberdade. Meu Deus, livra ela de toda amarra, meu Deus. Problemas psicológicos, desequilíbrio emocional, pessoa, meu Deus, é completamente desequilibrada, age como uma pessoa doida. Todo espírito maligno, todo espírito lunático, eu te repreendo em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, vai lá na casa daquela irmã, não sabe o que eu estou falando, vai lá agora. Ela não pode ir para a igreja, mas o teu poder pode ir ela agora. E todo espírito de amarração sobre a vida do filho dela, toda amarração, né, termina em nome do Senhor Jesus Cristo, seja quebrada, toda amarra seja desfeita em nome do Senhor Jesus. Nós temos orado, nós temos clamado, nós temos pedido pelaquela família, e eu sei que pode atender. Meu Deus, o diabo tem amarrado a família, confusão, conflito, separação, divórcio, traição, adultério, frieza espiritual no casamento. O homem já não tem mais nada com a mulher, porque tem um demônio chamado Bomba Gira colocando frieza no casal, amarrando a vida sentimental. Em nome do Senhor Jesus, cai por terra agora. Cai por terra agora em nome do Senhor Jesus. Toda amarra demoníaca contra essa família seja quebrada agora em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Todo espírito de violência seja arrancado em nome do Senhor Jesus Cristo. Espírito de ofensa, de agressão, em nome do Senhor Jesus Cristo seja arrancado agora. Meu Deus, a amarração dessa pessoa é vício, é viciada ainda. Ela é, meu Deus, viciada na droga, tem um filho na droga, tem um marido na cachaça. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, liberta essa pessoa agora desse vício. O cigarro, ela não consegue deixar. Vem para a igreja, mas ainda fuma. Todo espírito, como diz aí na macumba de Caipora, espírito maligno, saci pererê, como eles chamam lá, em todo tempo um cachimbo na boca, eu te repreendo em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, eu te repreendo em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Liberta essa pessoa agora, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, todo espírito, meu Pai, de homossexualismo, esse homem que tem desejo por outro homem, essa mulher que tem desejo por outra mulher, em nome do Senhor Jesus Cristo,
Cai por terra agora. Cai por terra agora em nome do Senhor Jesus Cristo. O homem foi feito para a mulher, assim como a mulher foi feita para o homem. Meu Deus, que tu possa abençoar os nossos caminhos. Que tu possa abençoar essa oração. E que eu decreto em nome